Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, vamos falar do Brasileirão, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, a Série A. Terminou a quarta rodada. Neste meio de semana não teremos jogos do Campeonato Brasileiro, serão jogos da Copa do Brasil. Alguns já aconteceram ontem, terça-feira. Hoje, 1º de maio, já tem rodada também da Copa do Brasil. Amanhã tem jogo também da Copa do Brasil. Enfim, esse meio de semana de Copa do Brasil. O Brasileirão só retoma no próximo sábado. E nessa quarta rodada tivemos mais 2 demissões de treinadores, num total de 3. Vamos lembrar que lá na primeira rodada caiu o Thiago Carpini no São Paulo, e já tinha chegado o técnico argentino Luiz Zubeldia. Aí, nesta quarta rodada, o Ramon Dias pediu demissão no Vasco depois de tomar uma surra de 4-0 do Criciúma em São Januário. E um detalhe, o Ramon Dias tinha uma multa de 40 milhões. Olha que absurdo que faz a diretoria dos clubes. 40 milhões. Aí ele foi e ele pediu demissão no vestiário. O Vasco, opa, tomou de 4, pediu demissão, graças a Deus. Aí falaram para ele, pô, mas você tem uma multa, você vai pedir demissão? Ele falou, pô, é verdade. Chegou para a diretoria, acho que eu não quero sair mais não. A diretoria, não, vaza. Você falou que pediu demissão, não quero também não. Agora ele falou que não, que ele queria voltar, mas aí ele vai cobrar a multa. Ô, Ramon, você pediu demissão. É só pegar a turma toda que tava lá, você se despediu dos jogadores e tal. Não vem querer ser esperto, não. E tu é fraco também, eu acho, né? O Vasco vai pegar Ramon Dias, pelo amor de Deus. Mas caiu o segundo Ramon Dias. E depois o Cuiabá, que olha, não ganhou nenhuma, 0 pontos, lanterninha. O Luiz Jubel tava lá como interino efetivo. Por que interino efetivo? Não, interino, mas veio a temporada inteira, e o Cuiabano, e a Copa Verde, e começou o Brasileiro com ele, e a Sul-Americana com ele. Aí, antes, né, de mais uma biaba no Brasileiro, a diretoria falou, é verdade, acho que tá muito tarde, demoramos muito para contratar um treinador, precisamos buscar um treinador. Pô, o cara ficou ofendido e ele pediu demissão, falou, vamos pro inferno. Tô tomando conta aqui, agora a culpa é minha. A diretoria fraca também do Cuiabá, hein, gente? Pô, contrata um treinador. Desde que o Antônio foi lá pro Corinthians, vocês continuam com o mesmo, né? Antônio Oliveira já chegou no Corinthians faz tempo, logo continua lá com o Yubel, e aí agora a culpa é dele. Afastaram o Deivinho. O Deivinho é um jogador fraco, mas acham que ele joga muito, que ele tem danos, ou que o Deivinho começou a dar problema lá, afastar. Cuiabá tá de pernas pro ar. Bom, 3 técnicos em 4 rodadas é um número alto, né, gente? A gente pode falar que pela quarta vez tem um líder diferente. Lá na primeira rodada foi o Atlético Paranaense, na segunda foi o Flamengo, na terceira foi o Red Bull Bragantino e agora é o Botafogo. Olha o Botafogo aí! Botafogo chegando. O Botafogo é o líder isolado com 9 pontos. Aí no G4 você tem o Atlético Mineiro, o Red Bull Bragantino, o Atlético Paranaense, o Bahia e o Internacional no G6. Minto, no G6. Os 4 primeiros na Libertadores fase de grupos, os 2, quinto e sexto na fase inicial da Libertadores. E na zona do rebaixamento temos o Vasco, o Vitória, o Atlético Goianiense e o Cuiabá. E 4 times têm 3 jogos, um jogo a menos. Criciúma, Fortaleza, Vitória e Cuiabá. Certo? Artilheiros, não dá nem para falar aqui que tem 20 jogadores, 20, com 2 gols. Então tem uma turma toda aí. Bom, antes de mais nada, vou convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Ative o sininho, gente. Já tem vídeo lá da Série C, da Série B. Agora eu tô gravando Série A. Tem vídeo da quinta divisão, a Bzinha do Campeonato Paulista. Tem vídeo da quarta divisão. Aí já terminaram a 1, a 2 e a 3. Tem vídeos lá também. Vai na playlist. Tem tudo lá para você. Perfeito? Então é isso. Ative o sininho, dê seu like, dê sua opinião, faça sua pergunta. A gente troca sempre ideia, como a gente faz lá no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR. Rapidamente vamos começar então com o Botafogo, que fez o clássico no domingo, 11 horas da manhã. Uma imbecilidade da CBF, né? Você não transmite para lugar nenhum do mundo. Não está transmitindo para lugar nenhum do mundo brasileiro. 11 horas da manhã, para quê? Para quem? É uma estupidez, né? Mas enfim, quase 54 mil pessoas no Maracanã, 53.683, num jogo onde o Botafogo foi melhor que o Flamengo. O Flamengo teve chance, não conseguiu marcar, o Botafogo teve chance, conseguiu marcar, mas no segundo tempo, golaço do Luiz Henrique, cobrança de escanteio, ele pegou de primeira, jogada ensaiada. Ele disse que não dava certo nos treinos, mas ó, no jogo deu certo.
E depois o Savarino, num lance muito discutível, aos 47 do segundo tempo, já estava acabando o jogo e tal. Independente desse gol, o Botafogo venceria. O Botafogo foi superior. Mas para mim não houve falta. Foi uma disputa de bola, para mim, é interpretativo. E as pessoas não entendem isso. Futebol é interpretativo. O árbitro interpretou que não houve falta. O Flamengo reclamou. Eu acho que não houve falta. É a minha opinião, tá? E o Savarino faz 2-0. Savarino é um dos 20 jogadores que tem 2 gols na competição. Enfim, Botafogo impedindo o Flamengo de ser líder invicto. O Botafogo agora é líder invicto com 9 pontos. E o Flamengo, na minha classificação aqui, tem 7 pontos. É o 8º colocado, não está nem no G6 agora. Não está nem no G6, mas é claro, está tudo muito ali, né? 4 rodadas, todos estão muito próximos, principalmente ali do 14º, 15º para cima, está todo mundo próximo. Mas o Flamengo ficou fora até do G6. No G6 e com 8 pontos estão o Galo e o Bragantino. O Bragantino, que era o primeiro, passou a terceiro e o Galo passou a ser segundo. Os dois têm 8 pontos. O Galo, o Atlético Mineiro, vai começando a ficar embalado. E foi pegar o Cuiabá para 6.711 pessoas lá na Arena Pantanal e atropelou. Atropelou 3-0. O Vargas perdeu 85 gols, mas o Vargas de cabeça fez 1-0. O Scarpa, que vem fazendo gols atrás de gols, cobrou falta que nem o Ronaldinho Gaúcho. A barreira pulou, não tinha ninguém deitadinho lá, a bola passou por baixo, 2-0. E depois o Paulinho, que também é um dos artilheiros, cobrando o pênalti no finalzinho do jogo. Cobrou o pênalti e saiu. Foi substituído, mas já estava no finalzinho do jogo. 33 do segundo tempo. 3-0. Passou o carro em cima do Lanterna. O Galo com 8 pontos é o segundo colocado. O Lanterna, Cuiabá, que tem um jogo a menos, 0. 3 jogos, 3 derrotas. Complicado, hein? Já o Bragantino tem 8 pontos agora na rodada anterior. Para quem não lembra, o Bragantino era o líder. Dessa vez ele fez um empate importantíssimo contra o Forte Fortaleza lá em Fortaleza. Né? E se você pegar que o Kevin Andrade fez 1-0 com 8 minutos de jogo, a pressão do Fortaleza jogando em casa com o apoio da torcida lá, enfim, quase 19 mil pessoas apoiando lá. O Sacha de cabeça ainda no primeiro tempo empatou. E o Bragantino, no meu entendimento, trouxe um ponto importantíssimo de Fortaleza. Bragantino, terceiro colocado, 8 pontos, um atrás do líder, maravilha de classificação. E o Fortaleza, que tem um jogo a menos, é o 11º com 5. Mas se vencer esse jogo a menos, ele já é um dos vice-líderes ali, tá ali na ponta da tabela. Então tá, o time do Vojvoda vai bem, obrigado. Aí a turma que tem 7, Atlético Paranaense, Bahia, Internacional, Cruzeiro e Flamengo. Vamos começar com o Atlético Paranaense, que pelos critérios ele seria o 4º colocado. Aliás, o Atlético Paranaense, que está aí na Copa do Brasil, joga nesse meio de semana. O Atlético Paranaense foi jogar com o Juventude para 5.032 pessoas lá em Caxias do Sul. O Juventude faz 1-0 com o Eric Farias, que o ano passado brilhou na camisa de Ipiranga. O Eric faz 1-0 e num time que foi melhor no primeiro tempo, o Juventude, logo com 7 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, aí o time do Cuca, o Atlético Paranaense, começou a melhorar. O Esquivel cruzou e o Nicão, reestreando no Atlético. O Nicão foi pro São Paulo, não jogou nada, passou por Cruzeiro, e passou por vários clubes, não jogou nada. Lá no Atlético ele nasceu para jogar lá. O Nicão, ele errou o chute, mas não importa, fez o gol, 1-1, traz um ponto importante fora de casa o Atlético Paranaense, que é o 4º colocado, com 7 pontos, beleza. O Juventude vai fazendo uma campanha de 5 pontos, 13º colocado, meio de tabela, para quem está voltando para a primeira divisão e o primeiro objetivo é não cair. Eu entendo que o time do Roger vem fazendo boa campanha. Quem também tem 7 pontos é o Bahia do Rogério Ceni, que venceu o Grêmio em casa, rapaz. Venceu o Grêmio com categoria. E um golaço do Everaldo, que é um dos 20 jogadores que tem 2 gols na competição. Um golaço, jogada do Everton Ribeiro e tal, golaço, 1-0. Renato Gaúcho ficou bravo com a arbitragem. Acho que na reta final, 37, 38 minutos do segundo tempo, tirou todo o banco de reserva, mandou todo mundo embora, também saiu de campo, deixou pra... Renato, o Bahia ganhou com mérito. É muita gargantinha, Renato. O Grêmio tem bom time, você faz boa campanha, pensa nas outras competições também, enfim. Bahia venceu por merecimento. Merecimento.
Bom, o Bahia venceu, como eu disse, ele tem 7 pontos, está no G6, olha que classificação maravilhosa até agora do Bahia, sensacional, e o Grêmio caiu para a nona com 6 pontos ali próximo, campanha boa também. Ainda com 7 pontos, o Inter, hein? E o Inter tropeçou em casa, o Cudê mais uma vez ouviu a torcida, ouviu a imprensa, tá desesperado e tal, empatou com o Atlético Goianiense que tinha perdido as 3. Tava na lanterna e tal, mas arranjou um empate heróico lá. Martelou no primeiro tempo. Nada. Aliás, nesse jogo, toda a arbitragem foi feminina. A Edna, pasme, eu acho, e com todo respeito, a Edna é uma árbitra fraca. Mas ela foi bem no jogo. Todo o trio feminino, o VAR feminino e tal, foram bem. Eu entendo que foi assim. No segundo tempo, o Derek faz uma bela de uma jogada, faz um belo de um gol, né? Na saída do Rocher. A bandeira errou, deu um impedimento, mas o VAR foi lá ver e é para isso que serve o VAR. Então todo mundo acertou. Gol do Derek, golaço. Isso foi os 5 minutos do segundo tempo. Mas não deu nem tempo de festejar o time do Jair Ventura e nem de curtir essa vitória, porque logo depois o Borré faz um gol de cabeça. O Borré perde gol demais, mas o Wesley cruzou, ele foi lá, fez um belo gol de cabeça. Aí o Inter pressionou e na inteligência, segurou um ponto importante para quase 24 mil pessoas lá no Beira-Rio. Bom, que esse pontinho, apesar da reclamação e tal, o Inter é o 6º colocado com 7 pontos, está no G6, gente. Maravilha, maravilha. E o Atlético Goianiense é o 19º, conseguiu seu primeiro pontinho na competição. Um ponto, eu diria, importante. O primeiro objetivo do Atlético, o torcedor pode não concordar, na minha opinião, é não cair. Depois você pode ter que pensar numa Sul-Americana e tal. E fez um ponto em fora de casa, tem bom time, investiu bem, pode fazer boa competição e agora é pensar em embalar de vez, certo? Saindo do G6, mas ainda com os mesmos 7 pontos da turma do G6, o Cruzeiro. O Cruzeiro que o Ronaldo vendeu a SAF, comprou por 400 milhões a SAF do Cruzeiro e vendeu para o Pedrinho do supermercado por 600. Ganhou só 200 milhões, Ronaldo, só 200 milhões. E agora o Pedrinho, torcedor do Cruzeiro apaixonado, conselheiro, tenho certeza que vai melhorar. Nada contra o Ronaldo. Mas o cara é muito cobrado, o cara é visado, o cara foi jogador, é tudo Ronaldo. Agora deixa o Pedrinho. O Pedrinho, administrativamente, vai ser melhor, ele é um empresário bem sucedido, não é um cara famoso que nem o Ronaldo e tal, ele vai conseguir fazer, já tá dando uma melhorada, já trouxe dirigente e tal, tirou o Pelaipe do Botafogo do Ribeirão Preto, e tirou outro do América de Mineiro, vai dar uma geral ali, e provavelmente vai fazer uma administração melhor que a do Ronaldo, eu tô acreditando. E o Cruzeiro, ao passar das mãos, já tinha vencido Vitória por 3-0, quase 21 mil pessoas no Mineirão, jogo bom, faz 1-0 com o Matheus Pereira. O Autuori também saiu do Cruzeiro, abriu tudo espaço e tal, o Edu Dracena já chegou para a vaga. O Cruzeiro vai ficar legal, tenho certeza. O Matheus Pereira faz 1-0 com 4 do segundo tempo, mas logo depois o Lucas Silva contra faz o gol do Vitória. E aí o Rafa Silva fez o seu segundo gol na competição, é um dos 20 jogadores que tem 2 gols. E depois o Arthur Gomes, já aos 29, faz 3-1, vitória contundente, merecida do Cruzeiro, que está ali com 7 pontos, né? Atlético Paranaense, Bahia, Inter, Cruzeiro e o Flamengo, perdeu o Botafogo, todo mundo com 7, né? E o Vitória só tem um pontinho na competição, mas tem um jogo a menos. Se vencer esse jogo a menos, ele sai da zona do rebaixamento, onde está hoje, certo? O 9º colocado é o Grêmio, que eu falei para vocês que perdeu do Bahia. O 10º colocado é o Criciúma, que atropelou o Vasco e fez o Ramon Dias cair no Vasco. Uma crise danada no Vasco, aquela coisa toda. O Criciúma estava ganhando por 1-0 o gol do Felipe Matheus. Uns falam Veguete, outros falam Vagat, enfim. O Veguete fez cobrando o pênalti. O Verrete, né? Poderia fazer o gol de empate cobrando o pênalti, mas o Gustavo fez a defesa. Aí o Vasco foi de bico, né? Apesar de estar com quase 18 mil pessoas em São Januário, o Vasco caiu de bico. Aí o Felipe Matheus fez o segundo, o Bolacê fez o terceiro e o Igor Militão fez o 4. Um atropelamento do Criciúma em pleno São Januário, espetacular. O técnico mais longevo é o Cláudio Tencati.
Eu não sei, eu acho que talvez o Abel, ou não sei quem tá mais longevo aí. O Abel tá indo para sua quarta temporada, né? Acho que ele também, enfim, mas de qualquer maneira é um trabalho brilhante. Trouxe da Série B para a Série A e faz um trabalho brilhante. Enquanto o Vasco tem 3 pontos e hoje está na zona do rebaixamento, mais uma vez, né? O torcedor invadiu, falou para o jogador como tem que jogar, aquelas burrice. A tal da 777 parece que é uma empresa de esquina, não sabe administrar, não traz o Pedrinho, o presidente do clube, para fazer um trabalho em conjunto. Uma várzea total, o Vasco na zona do rebaixamento. E o Criciúma, no meio de tabela, tem 5 pontos e um jogo a menos. Se ele ganhar esse jogo a menos, ele vai a 8, está ali na vice-liderança. Olha que espetacular. Bela campanha, né? 5 Criciúma, 5 Fortaleza, que empatou com o Bragantino, eu falei para vocês, e 5 Palmeiras, que fez um jogo ruim com o São Paulo. Encerrou a rodada na última segunda-feira no Morumbi. São Paulo perdeu um gol com o Luciano. Teve no segundo tempo o Calério, que podia fazer um gol de letra, a bola bateu na trave. O Palmeiras teve 2 chances ali dentro da pequena área. Uma delas, o São Paulo evitou o gol dentro da defesa, né? O goleiro, a saída errada, o Arboleda, o Hendrick vai lá, atira, joga. Enfim, o Palmeiras também perdeu um gol que a gente pode falar, né, quase feito, né? Quase feito. O Alisson tirou em cima da linha, salvou o São Paulo, mas no geral a gente esperava mais de 2 times competentes, né? O Palmeiras ainda não conseguiu entrar no G6 e nem o São Paulo, que começou mal lá com o Carpini, né? Mas de qualquer maneira, o Palmeiras com 5 pontos está ali na turma do meio da tabela, né? E o São Paulo com 4 está ali também, mais ou menos no meio da tabela, na 14ª colocação. Enfim, no meio da tabela. Mas, evidentemente, os 2 times precisam melhorar muito. Além do São Paulo, o Corinthians tem 4 pontos também. O São Paulo 14º com 4. O Corinthians deu uma atropelada no Fluminense. O Fluminense do Fernando Diniz está caindo de bico, hein? É um time velho, você tem que mesclar, né? Muito quarentão, o Fábio, que é goleiro, tudo bem, né? Aí você tem ali o Marcelo, você tem o Felipe, você tem o Renato Augusto que entrou no segundo tempo, e aí o time, quando sofre marcação alta, pressão, dá aquela bambeada. O Wesley, moleque da base, bom jogador, fez 1-0 aos 39 e aos 46, matou o jogo no primeiro tempo. No segundo tempo, o Kaká, ainda logo no comecinho do segundo tempo, o zagueiro fez 3-0 e um atropelamento. Aí o Fluminense ficou jogando para não ser goleado. 3-0 contundente, bom para o Corinthians, que estava no princípio de crise. O Cássio ficou no banco de reservas, o Carlos Miguel, que foi titular, mas eu acho que ele volta logo. É só para refrescar a cabeça. O Carlos Miguel não apareceu no jogo. O Fluminense foi coitadinho. Rapaz, desse jogo, olha o Fluminense campeão da Libertadores, da Recopa Sul-Americana, tá coitadinho nesse início de brasileiro. São Paulo 4, 14º, Corinthians 4, 15º, Fluminense 4, 16º. Mas estão fora da zona do rebaixamento, onde estão Vasco, Vitória, Atlético Goianiense e Cuiabá. Bom, uma turma toda com 2 gols que eu vim falando para vocês. Tem o Canobi do Atlético Paranaense, tem o Paulinho e o Scarpa do Galo, tem o Everaldo e o Biel do Bahia, o Wesley do Corinthians, o Wesley do Internacional, o Cristaldo do Grêmio, De La Cruz do Flamengo, o Ferreirinha do São Paulo, o Sacha e Vitinho do Bragantino, enfim, uma turma toda. E para a gente encerrar nosso vídeo, vamos falar então da rodada, que vai ser a 5ª rodada, que começa no sábado, tá? A gente no sábado, 16 horas, sábado agora 4 de maio, Corinthians e Fortaleza, belo jogo em Itaquera. Fluminense e Galo, belo jogo no Maracanã. E às 18 horas, Bragantino e Flamengo, outro jogo importantíssimo em Bragança Paulista. 21 horas de sábado, o Cruzeiro receber o Inter. Só jogaço no sábado. Domingo, 16 horas, Grêmio e Criciúma. 16 horas no Barradão, Vitória e São Paulo. 16 horas em Curitiba, né? Atlético e Vasco. O Vasco, por enquanto, vai com o Rafael Paiva como interino. Ainda não contratou ninguém para o lugar do Ramon Dias. 18h30 do domingo, Botafogo e Bahia. Que belo jogo. 18h30 do domingo, Cuiabá, desesperado na lanterna, recebendo o Palmeiras. E aí, na segunda-feira, a competição acaba, essa 5ª rodada, com o Juventude lá em Caxias do Sul recebendo o Atlético Goianiense. E, claro,
Na próxima terça-feira eu venho contando tudo para vocês e explicando toda a quinta rodada do Brasileirão. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!